Nem Deus deu jeito. Você já teve que lidar com pessoas difíceis? Sim, aquelas pessoas que não mudam seu comportamento, são grossas, mal educadas, brutas, ignorantes, pessoas de difícil convivência, pessoas que, por mais que passem por aprendizados, nunca aprendem. Pessoas que, por mais que sejam avisadas, continuam em seus erros e muitas vezes chegam a morrer, mas não abrem mão de suas opiniões e de suas atitudes erradas. É muito difícil conviver com pessoas assim. Elas acabam vivendo sozinhas, solitárias e, com isso, acabam ficando mais amargas ainda. Muitas vezes oramos por elas. Deus age e faz muitas coisas para que a pessoa se volte para Ele e desperte para o bem da vida. Mas elas continuam duras, são duras de coração, não se dobram e morrem assim. Misericórdia. Quero crer que você não é uma dessas pessoas, mas se for, quebrante seu coração e deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Se caso for outra pessoa do seu convívio, redobre suas orações, peça a Deus estratégias para que você possa ajudar essa pessoa e ela não morra assim. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um personagem na Bíblia que não se permitiu ser tratado nem mesmo pelo próprio Deus. E não que Deus não tenha poder para isso, mas porque Deus respeita as nossas decisões. Esse personagem foi Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, que acabou assassinando o seu próprio irmão. Vamos lá então. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Pastor Clodoaldo aqui e estamos nas devocionais personagens da Bíblia. E hoje o tema será Nem Deus deu jeito. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 8. A palavra do Senhor nos diz assim, olha: ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, então o seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vejam só que situação. Os dois irmãos foram fazer uma oferta ao Senhor. Deus não se agradou da oferta de um deles, que era Caim. E esse ficou irado com isso. Deus veio pessoalmente tratar desse assunto e conversou com Caim. Fez meio que uma cura interior nele. Perguntou por que ele estava irado e deu a ele a solução para mudar o seu procedimento, que então seria aceita a sua oferta. Mas Caim desprezou o conselho do Senhor e fez o que não devia. Arquitetou um plano e acabou assassinando seu irmão por puro ódio, inveja, ciúme e outros sentimentos que brotaram em seu coração maldoso. Nessa situação, poderíamos sim dizer, nem Deus deu jeito, não é verdade? Torno a repetir que não era e nem é porque Deus não quis ou não tinha poder. A questão é que Deus nos dá a liberdade de escolhermos nossas atitudes. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. Podemos sim escolher o caminho, mas teremos que arcar com as consequências, e as consequências de Caim não foram nada fáceis. Ele perdeu sua comunhão com Deus e com a sua família. Teve que andar errante pelo mundo e com a marca de culpa por ter assassinado seu irmão, tornando-se assim maldito sobre a terra, ou seja, iria carregar essa maldição por toda a sua vida. Podemos aprender muito com esse personagem chamado Caim. Ele deixou-se dominar pelo pecado, deixou-se dominar pelos sentimentos negativos de ciúme, de inveja, teve seu coração endurecido, seu orgulho falou mais alto do que a voz do próprio Deus. Sentiu raiva, ficou irado, com o semblante caído, tudo por conta de algo que ele mesmo poderia mudar, ele mesmo poderia fazer diferente nas próximas vezes.
Com isso, quero dizer a você que nós não podemos agir na flor dos nossos sentimentos. Precisamos clamar por perdão, liberar perdão, não deixar o orgulho se assenhorar do nosso coração. Precisamos ser mais humildes, reconhecer que outros fazem coisas melhores do que nós. Devemos aprender com eles em fazer o melhor e o certo, e não ficar com inveja e ciúme e arquitetar maneiras de dar prejuízo ou até de matar aqueles que são melhores do que nós naquilo que fazem. Devemos ter o coração aberto para as repreensões e correções, não é verdade? Deus faz isso conosco, irmãos. Ele usa pessoas, usa situações. Deus fala com a gente lá na nossa consciência ou através da sua palavra. Precisamos ficar atentos aos caminhos dirigidos pelo Senhor. Senão, o que nos espera é o pecado, é a morte e as maldições que estão sobre aqueles que teimam em desobedecer ao Senhor. Hoje, receba essa palavra do Senhor. Mude de vida, mude seu comportamento, mude o seu temperamento, quebrante seu coração, libere perdão, lance fora a ira, a raiva, a mágoa, os ressentimentos, os rancores. Isso tudo só vai fazer mal para você e pode te fazer perder a comunhão com Deus e ter outras consequências ainda mais terríveis, como Caim teve. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que o nosso coração seja tratável, que nós não precisemos ser quebrados pelo Senhor, mas que a gente entenda que Ele está nos corrigindo para termos uma vida correta diante dEle. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, aprendemos hoje na sua palavra aqui, Pai, com o personagem Caim, que, ó Deus, sentiu ira no seu coração, descaiu o semblante, mas o Senhor foi lá curar aquele homem, Pai. Perguntou para ele por que ele estava irado, ele não abriu o coração, não falou nada. O Senhor disse que se ele procedesse melhor, ele seria aceito, mas ele teimou em desobedecer ao Senhor e com raiva, ciúme, ódio e inveja, ele acabou matando o seu próprio irmão Abel e com isso trouxe maldições sobre a vida dele, marcas profundas de culpa e de falta de perdão. Assim, Pai, nós aprendemos e não queremos ser assim. Quebranta o nosso coração, que estejamos prontos a obedecer a sua voz, a sua palavra, corrija o nosso caminho, assim como diz o Salmo 139, sonda o nosso coração, Pai, e vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho errado, e guia-nos, ó Deus, pelo caminho da vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos perdão pelos sentimentos e ressentimentos do nosso coração, pelas vezes que sentimos ira, raiva, inveja ou ciúme. Tenha misericórdia de nós. Ai de nós se não for o Senhor na sua bondade, já teríamos sido destruídos, ó Pai. Nos ajude a darmos ouvidos à voz do Espírito Santo, a sermos homens e mulheres de verdade, homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, humildes, meu Pai, pessoas simples, que não fiquem, Pai, precisando matar os outros, falar mal, destruir o que os outros fazem, não, Pai, mas que a gente seja inspirado pelo bem que os outros fazem, por aquilo que os outros fazem tão maravilhosamente, Pai, e que a gente sinta assim prazer em até fazer do mesmo jeito e aprender com os outros como fazer melhor para o Senhor e para a vida de um modo geral. Assim nós oramos, tenha misericórdia de nós e nos guie pelo caminho da eternidade, ó Pai, que a nossa vida seja uma vida exemplar, uma vida correta, ó Deus, que nós tenhamos, Pai, o coração quebrantado, não um coração duro. Muda, Senhor, o nosso temperamento, muda, Senhor, ó Deus, o nosso comportamento, para que a gente em tudo venha agradar ao Senhor e que nós possamos amar os nossos irmãos e nunca sentir inveja, ódio ou querer matar uma outra pessoa. Assim oramos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, muito forte, né? Nós temos que vigiar o tempo todo. Olha só, então peço a você que se inscreva aí nos nossos canais do YouTube, curte e segue a gente também lá no Facebook, no Instagram. Com certeza Deus vai usar essas devocionais para atingir o coração de muitas pessoas, tá bom? Então compartilhe, não esquece não, tá legal? Até amanhã, Deus assim permitindo, às 6 horas da manhã. Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço para você e para sua família, Deus os abençoe e eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.